Olá, bem-vindos ao canal Física e Química 360. Este é o primeiro vídeo de uma playlist que irá conter uma série de vídeos sobre a disciplina de Física do 11º ano. Neste vídeo vamos dar início ao estudo da mecânica, que é parte da física que estuda o movimento e as forças. Vamos entender os conceitos de posição, trajetória, distância, deslocamento, velocidade média e rapidez média. Estes conceitos são muito fáceis, mas é fundamental que os compreendas bem, porque vamos usá-los durante todo o estudo da mecânica. O meu nome é Sandra Osório e eu vou ajudar-te aqui no YouTube. Fica por aí. Olá, vamos então dar início ao estudo da mecânica e vamos começar por estudar a cinemática. A cinemática é o estudo do movimento dos corpos, mas sem ter em consideração a causa dos movimentos. A cinemática não se preocupa com a causa do movimento, com as forças que originaram esses movimentos. Quem se preocupa com a causa dos movimentos é a dinâmica. Mas antes de entrarmos no estudo da cinemática propriamente dito, eu gostava de fazer aqui um parênteses só para vos explicar como é que nós este ano vamos estudar o movimento dos corpos. Nós vamos estudar o movimento dos corpos sem nos preocuparmos com o que acontece ao corpo durante o movimento. E vocês perguntam, então, mas o que é que pode acontecer a um corpo durante o movimento? Ora, durante o movimento de um corpo, por exemplo, movimento de queda livre, pode haver rotação do corpo, pode haver deformação do corpo, pode haver variação da energia interna de um corpo. Nada disto nos vai preocupar e por esse motivo nós vamos poder dizer que os corpos são redutíveis a partículas. Eu retirei excertos de enunciados de exercícios onde os autores têm o cuidado de dizer isso mesmo, têm o cuidado de dizer que os corpos são redutíveis a partículas e vocês agora entendem porquê. Reparem, movimento retilíneo de 3 carros redutíveis ao respectivo centro de massa. É como se o carro que nós estamos a estudar fosse uma partícula e nós vamos aplicar as forças no centro de massa desta partícula. Outro exemplo, um corpo redutível a uma partícula, ou então, representa as forças que atuam sobre cada desportista considerados partículas, como se as pessoas fossem consideradas uma partícula, ok? E aplicadas as forças ao centro de massa de cada partícula. Bom, é assim que nós vamos estudar o movimento este ano, sem ter em consideração o que acontece ao corpo durante o movimento. Feita esta consideração, vamos então agora passar à definição de posição. Posição é um conceito muito simples. O que é a posição? Posição é onde se encontra um corpo, não é? É o sítio onde ele está. Nós, para dizermos a alguém qual é a posição de um corpo ou qual é que é a nossa posição, nós vamos precisar sempre de um referencial. Vamos, por exemplo, vocês saíram da escola e vão a caminho de casa. E a vossa mãe liga e diz-vos assim: quer saber a vossa localização exata? E vocês dizem assim: olha, estou a 50 metros da farmácia. Ou então vocês dizem: estou a 100 metros do Café Avenida. No primeiro caso, estou a 50 metros da farmácia. Qual é que é aqui o vosso referencial? O vosso referencial é a farmácia. Tem que ser alguma coisa que a vossa mãe conheça para vocês identificarem a vossa posição. E a vossa posição é 50 metros da farmácia. Mas se o vosso referencial mudar e for não a farmácia, mas o Café Avenida, vocês estão a 100 metros, ou seja, a vossa posição mudou. Porquê? Porque o vosso referencial mudou. A vossa posição mudou face ao referencial. A vossa posição é a mesma. O sítio onde vocês estão é aqui, não é? Mas estão a 50 metros da farmácia, só que em relação ao café, não estão a 50, estão a 100. Portanto, a posição 50 ou 100 depende do referencial. Vamos por hipótese que vocês estão em casa.
e os vossos pais perguntam assim: viste onde coloquei as chaves do carro? E vocês viram e respondem: estão em cima da mesa da cozinha. O vosso referencial é a mesa da cozinha. É algo que o vosso pai e a vossa mãe conhecem bem em casa, não é? E aí vocês puderam dar a posição das chaves, que é em cima da mesa da cozinha. Se um corpo se encontra em repouso ou em movimento, também depende do referencial. Nós, se estivermos dentro de um autocarro em movimento, nós estamos em repouso face a qualquer pessoa ou a qualquer objeto que está dentro do autocarro. Mas se nós tomarmos um referencial que seja exterior ao autocarro, que esteja, por exemplo, uma árvore ou uma pessoa que esteja parada no passeio, faça um referencial que esteja fora do autocarro, que não esteja a andar junto com o autocarro, nós estamos em movimento. Portanto, o movimento e o repouso também dependem do referencial. O referencial mais utilizado e aquele que nós também vamos mais utilizar é o referencial cartesiano. Este é o mais utilizado. Nós nem sempre utilizamos ou nem sempre necessitamos de usar todas as coordenadas de um referencial cartesiano para indicar a posição. Se nós estivermos, por exemplo, a estudar o movimento de um pássaro, nós precisamos de 3 coordenadas de posição para definir o movimento, para definir a posição do pássaro no espaço. Mas se nós estivermos, por exemplo, a analisar o movimento de uma bola de bilhar, nós apenas precisamos de 2 coordenadas de posição para analisar as diferentes posições da bola de bilhar, porque a bola se desloca num plano. Aqui precisamos de 2 coordenadas. Se os movimentos forem retilíneos, em linha reta, como se andássemos em cima de um fio, nós apenas precisamos de uma coordenada para definir a posição do nosso corpo. Vamos por hipótese que nós temos uma máquina fotográfica e que essa máquina está fixa e temos um corpo que está em movimento e nós vamos tirar várias fotografias a esse corpo que está em movimento. Então imaginemos, nós temos uma bola aqui, depois temos a outra fotografia, ela está nesta posição, depois está nesta posição, está nesta posição. Portanto, isto são as diferentes posições da bola durante o movimento. A linha que une as várias posições da bola durante o movimento chama-se trajetória. Portanto, a trajetória é uma linha que une várias posições de um corpo durante o movimento. Vamos agora passar à definição de distância e de deslocamento. Então vamos ver. Temos aqui um indivíduo que está aqui na posição A. E este indivíduo quer ir para a posição B. É o objetivo dele. Portanto, esta é a posição inicial do indivíduo. E o indivíduo quer terminar aqui, nesta posição, quer ir para aqui. E para ir para esta posição, ele opta e faz este caminho assim aqui. Vamos dizer que ele percorreu 500 metros para chegar à posição B. E vamos por hipótese que este é o caminho 1. Vamos então ver o que é a distância e o que é o deslocamento. Vamos então começar por ver o que é a distância. Designamos por S. E a distância é uma grandeza escalar. Ora, o que é um escalar? É um número. A distância precisa apenas de um número para ser definida. Precisa apenas da intensidade, do valor para ser definido. Dizemos distância ou espaço percorrido, é a mesma coisa. Ou distância percorrida é a mesma coisa. A unidade no sistema internacional para distância é o metro. Portanto, a distância precisa apenas de um número, de um valor para ser definida. Neste caso, a distância percorrida pelo indivíduo foi de 500 metros. Eu costumo dizer que a distância é um contador de passos, é um contador de metros. É como se nós tivéssemos um relógio e
e esse relógio estivesse sempre a somar os passos que nós damos, os metros que nós percorremos. Imaginem que vocês estão no vosso quarto e têm um contador de passos, têm um relógio que registra os metros que vocês andam. E vocês andam de um lado para o outro dentro do vosso quarto durante meia hora. Ao fim de meia hora vocês olham para o relógio e diz 1000 metros. A distância que vocês percorreram, o espaço percorrido por vós durante aquela meia hora foi de 1000 metros. Portanto, distância é um contador de metros, é sempre a somar. Vamos agora ver o que é o deslocamento. Ora, o deslocamento designamos por ΔR, é uma grandeza vetorial. E aqui temos a primeira diferença entre distância e deslocamento. A distância é uma grandeza escalar, precisa apenas de um número para ser definida. O deslocamento é uma grandeza vetorial, necessita de uma direção, de um sentido e de um módulo para ser definida esta grandeza, ok? A unidade no sistema internacional para o deslocamento é também o metro. Então vamos lá colocar aqui o vetor deslocamento. Ora, o vetor deslocamento é um vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada e tem o sentido do movimento, ok? Este é o vetor deslocamento. No deslocamento importa apenas a posição inicial e a posição final do movimento que nós estamos a estudar. Se nós estivermos a estudar este movimento todo, portanto, o nosso estudo começa quando ele parte de A e termina quando ele chega a B, o deslocamento só se interessa com de onde é que eu parti e aonde é que eu cheguei. E o vetor deslocamento une estes dois pontos, une o ponto de partida ao ponto de chegada. Portanto, o módulo do deslocamento designamos assim, ΔR, ou simplesmente ΔR, sem a seta e sem a indicação de módulo, ok? Ou desta forma ou desta. Se estivermos a estudar um movimento retilíneo, portanto um movimento em linha reta, nós precisamos apenas de um eixo para definir a posição do corpo. Normalmente o eixo que nós utilizamos para estudar movimentos retilíneos é o eixo do X. Então, o vetor deslocamento nós não vamos definir como ΔR, mas vamos defini-lo como ΔX. Porquê? Porque o eixo que nós vamos usar para estudar o deslocamento é o eixo do X e, portanto, é mais fácil nós definirmos como ΔX. E então dizemos que ΔX é igual à posição final menos a posição inicial. O delta em física significa variação. E variação é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Se for a posição é ΔX, há de ser o X final menos o X inicial. Se for, por exemplo, a variação do tempo, há de ser o tempo final menos o tempo inicial. Delta é sempre uma variação. E uma variação é sempre qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. É o que variou. Só apagar isto. Então vamos ver agora, aqui no nosso exemplo, quanto é que vale o deslocamento, o módulo do deslocamento. O módulo do deslocamento é igual se o espaço percorrido entre A e B em linha reta forem 100 metros, o módulo do deslocamento são 100 metros. Eu vou aqui só fazer um parênteses para vos explicar uma coisa que me lembrei agora. Eu às vezes vejo isto assim. Isto está errado, ok? Nós não podemos dizer que um vetor é igual a um escalar.
Um vetor é uma coisa assim, que é diferente de um número, de um escalar. Um vetor implica uma direção, implica um sentido, implica um módulo. O módulo do vetor pode ser igual a 100, mas um vetor não é só o seu módulo. O vetor é a direção, mais o sentido, mais o módulo. E estas três coisas juntas não é igual a 100, ao número 100. Portanto, aquilo que nós queremos escrever é que o módulo do deslocamento, ou escrevemos assim, ou ΔR, só assim, é igual a 100, mas nunca o vetor igual ao número 100. Foi só uma parte, desculpem. Ok, vamos então continuar. Só colocar isto aqui mais pequenino para a gente continuar. Portanto, já vimos a distância e o deslocamento. Vamos agora ver a diferença entre rapidez média e velocidade média. Vamos então começar com a definição de rapidez média. Então, a rapidez média é igual à distância percorrida por unidade de tempo, pelo tempo que demorou a percorrer essa distância. A rapidez média é uma grandeza escalar, tal como a distância, não é? Nós, para determinar a rapidez média, aquilo que estamos a fazer é dividir um escalar por outro escalar. Portanto, o resultado é um escalar. No sistema internacional, a unidade de rapidez média é o metro por segundo. Vamos agora definir velocidade média. A velocidade média, ok, que nós designamos assim, é igual ao deslocamento a dividir pela unidade de tempo. Como vocês podem ver aqui, a velocidade média é também ela uma grandeza vetorial. Porquê que é uma grandeza vetorial? É fácil, nós estamos a dividir o deslocamento pela unidade de tempo. Ora, o deslocamento é um vetor. Nós aprendemos a matemática, se nós tivermos aqui um vetor, ΔR, e estivermos a dividir por um escalar, aquilo que nós estamos a fazer é a reduzir o tamanho do vetor ou a aumentar o tamanho do vetor. A direção e o sentido do vetor mantém-se. Quando o dividimos ou multiplicamos por um escalar, mantém-se. A unidade, só para colocar aqui, que a unidade para a velocidade média é também o metro por segundo. Portanto, para definirmos velocidade média, nós precisamos de uma direção, precisamos de um sentido e precisamos também de um módulo. A direção e o sentido é a mesma do deslocamento, como vimos agora, ok? O módulo da velocidade média designa-se assim ou simplesmente assim. E é igual a quê? É igual ao módulo do deslocamento a dividir pelo tempo. Portanto, resumindo, a distância e a rapidez média são grandezas escalares, necessitam apenas de um número para ser definida. A rapidez média utiliza a distância, não é? É a distância a dividir pelo tempo. Vamos imaginar que este indivíduo tinha demorado 300 segundos a fazer este percurso, enquanto que a velocidade média e o deslocamento são grandezas vetoriais. Porquê? Apenas se importam com a posição inicial e a posição final do movimento. Não importa que trajetória que o indivíduo fez. Podia ter andado aqui às voltas o dia todo e ter terminado no ponto B, o deslocamento continuava a ser este, de A para B, continuava a ser dado por este vetor. Vamos então calcular agora a velocidade média e a rapidez média para este caso. Só por isto assim pequenino, que é para nós colocarmos aqui ao lado e não perdermos esta informação. Vamos então calcular a rapidez média. A rapidez média é a distância a dividir por o intervalo de tempo. Ele percorreu 500 metros em 300 segundos. Isto dá aproximadamente 1,67 metros por
segundo. Vamos calcular agora a velocidade média. O módulo da velocidade média é o módulo do deslocamento a dividir pelo tempo. Ora, o módulo do deslocamento são os 100 metros e o tempo são os 300 segundos, não é mesmo? Isto dá aproximadamente 0,33 metros por segundo. Reparem que a velocidade média é como se ele tivesse andado os 100 metros num tempo de 300 segundos. Agora vamos imaginar que nós tínhamos ali um outro indivíduo, um segundo caso. Portanto, tínhamos aqui um outro indivíduo, ok? Na mesma posição que este. Estava aqui na posição A e queria também ir para a posição B, mas em vez de ir por este caminho, ele foi em linha reta. Vamos por hipótese que ele foi aqui em linha reta. Vou pôr aqui uma reta assim ao lado desta aqui. Vamos dizer que este é o percurso 2. Vamos determinar para este percurso 2, para esta trajetória 2, qual é que é o deslocamento, qual é que é a distância, a rapidez média e a velocidade média. Então, a distância para este indivíduo percorreu o caminho 2, da trajetória 2. Portanto, a distância é um contador de passos, é um contador de metros, é tudo aquilo que ele percorreu. Ora, ele se saiu da posição A e foi até à posição B em linha reta, ele percorreu 100 metros. Vamos calcular agora a rapidez média. A rapidez média é a distância a dividir pelo intervalo de tempo. Ora bem, vamos por hipótese que este indivíduo, este azulinho, ia exatamente ao mesmo ritmo que ia o verde aqui por este percurso. Portanto, o tempo que ele demorou, o tempo do indivíduo que fez o caminho 2 são 60 segundos. Este é o tempo do 1. Este é o tempo do 2. 60 segundos, ok? Portanto, vamos lá calcular 100 metros a dividir por 60 segundos. Isto dá aproximadamente 1,67 metros por segundo. Ou seja, eles andaram os dois ao mesmo ritmo, ok? Agora vamos calcular o módulo do deslocamento. E o módulo do deslocamento só interessa a posição inicial e a posição final, que é a mesma do indivíduo que fez o percurso 1. Portanto, o deslocamento será na mesma os 100 metros. Vamos calcular então a velocidade média, que é igual ao módulo, o módulo da velocidade média é igual ao módulo do deslocamento a dividir por um intervalo de tempo. É 100 metros a dividir por um intervalo de tempo que é os 60 segundos. Não é? Isto dá aproximadamente 1,67 metros por segundo. Reparem que quando o percurso é feito em linha reta e não há inversão de sentido, o deslocamento e a distância coincidem. Portanto, vocês veem que o deslocamento foi em linha reta, não houve inversões de sentido e, portanto, o deslocamento e a distância coincidem. Se o deslocamento e a distância coincidem, a rapidez média e a velocidade média também coincidem. Bom, em relação a esta matéria, era isto que eu tinha para vos dizer, era isto que eu tinha preparado para partilhar convosco. Eu espero que vocês tenham gostado desta explicação, espero que tenham entendido. Se entenderam, aquilo que vos peço é que deixem o vosso like, é importante para mim, é importante para dar continuidade ao meu trabalho. Vamos fazer a seguir exercícios, vou fazer um vídeo com exercícios sobre esta matéria e, portanto, espero-vos num próximo vídeo. Até lá, fiquem todos bem.